Osman, acho que eu posso interromper o compartilhamento aí, né? Posso tirar da tela? Pode sim, Gilberto. Tá.
Qualquer coisa você fala, eu tenho aqui. Fala 3 minutos. Se você quiser fazer uma fala agora, o pessoal está lhe ouvindo bem. Até então, estava todo mundo com dificuldade. Mas já terminaram. Pessoal, todo mundo terminou? Quase 2 minutinhos, certo? Tá bom. Pronto. 2 minutinhos mais para poder fechar o grupo 1, certo? Ok, Humberto? Tá bom, tá ótimo. Glória. Perfeito. Já podemos? Podemos, pessoal? Podemos, Gilberto, é com você. Legal. Bom, vamos lá. Hoje nessa primeira oficina, nós falamos um pouquinho sobre os efeitos do nosso modo de ser homem, né? E as consequências que isso traz para nós mesmos e para as mulheres. As mulheres, há muito tempo, vêm tentando garantir os seus direitos. Já houveram muitas conquistas, mas ainda existe, né, toda uma cultura, que eu vou dizer uma cultura machista, né, que ocorre, né, no mundo todo há muitos séculos e que ainda persiste e que as mulheres sofrem com essas vantagens dos homens. Para isso, nós desenvolvemos essa dinâmica e aí nós gostaríamos de, assim como nós trabalhamos com as outras equipes, né, da guarda, dos servidores, ouvir quais foram as conclusões que vocês chegaram nos grupos. E aí, para fazer essa apresentação, eu sei que vocês já escolheram o relator aí do grupo, podemos começar com o grupo 1. Então, o relator levanta, vem um pouco mais à frente para fazer a leitura, né, das conclusões que vocês chegaram. E aí eu peço que o relator fale o nome, o seu nome para eu anotar, por favor. Eu vou passar o microfone para ela, para você ouvir melhor. Só um minutinho. Que também ela Vocês... vai se conectar também para poder você conseguir enxergar melhor, tá bom? Tá, o Relosman que vai fazer a filmagem de frente aí, porque daí, se ele for fazer a filmagem de frente, ela vai ficar de costas para os companheiros ali, né? Seria interessante ela ficar de frente para os companheiros, para os amigos. Só um minutinho, que ele está se conectando. Deu certo, Relosman? Ok. Vai fazer.
Então não consegue. Eu fui por outro. Tá. Eu espero a permissão. Certo? Eu vou passar a palavra para a relatora do grupo 1, para ela ir se apresentando e você ouvindo, tá ok, Gilberto? Enquanto Tá ela bom. se conecta. Bom dia. Meu nome é Cláudia, sou da Secretaria de Habitação. Bom, vamos lá. Então, a nossa pergunta foi: que vantagem é ser homem? E os amiguinhos ali, colegas disseram que menos responsabilidade em casa. Então, a vantagem dos homens. Não engravidar. É uma vantagem também dos homens. E ser provedor também foi uma das vantagens. Eles entenderam. Né? No final do debate, chegamos à conclusão que o ideal é não existir vantagens, nem para homens, nem para mulheres. Porque o equilíbrio, se a gente conseguir chegar no equilíbrio de Daliana, para mim, congelou imagem e som. Daliana, você está sem som. Daliana, está me ouvindo? Você está sem som aí. Agora abriu. Aí fechou. Agora ok. Mas eu não estou ouvindo vocês. Helosman, você consegue me ouvir? A conexão do computador caiu. Vocês estão me ouvindo? Eu não estou ouvindo você, Daliana.
Agora está sem imagem da Taliana. Só estou com a imagem do Relosman. Gilberto, eu vou me desconectar e conectar novamente. Só está sem imagem. Tá nos ouvindo, Gilberto? Vocês estão com o microfone e câmera fechados. Tá, o microfone está aberto e a câmera está fechada.
Oi, Flávio, está me ouvindo? Oi, Gilberto, bom dia. Tudo bom? Problemas de conexão lá, viu? Peraí, não estou te ouvindo, peraí. Parece que agora vai voltar. Achava melhor fechar e abrir novamente. Está me ouvindo, Gilberto? Eu estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Só que ele está tentando ajustar a parte de música, certo? E eu acho que tem dois tipos de som abertos, o do microfone e também o do computador. Então, está dando aquele retorno e fica embolado a voz. Oi, Flávio, agora está ouvindo? Estou ouvindo, tô ouvindo. Deu certo, Gilberto? Ainda não. Dando... Ainda não deu. Olha A lá. dinâmica, elas que estão fazendo lá? Eles já fizeram, e aí quando o primeiro grupo foi relatar, a imagem congelou e eles saíram, entraram novamente, já algumas vezes. Aí quando tem som, não tem imagem. E a Daliana está aqui, está com a gente, está ouvindo? Então a Daliana, o equipamento deles está com o nome da Daliana. Ah, tá. Esse é o equipamento deles lá. Tá. Nós nem iniciamos a dinâmica, porque aí eu dividi em 4 grupos, mas não conseguimos ainda. Tá. Mas eles não, você não achou melhor eles começarem a fazer lá, enquanto arruma o som? Eu Podia fazendo lá poderia, com elas, né? Lá com é, quem está lá? A pode ser. Socorro e a Acho que a Daliana? Daliana está ouvindo a gente lá, Tá. Que né? aí podia fazer os grupos, começam a fazer os grupos, começa a discutir lá com os grupos, enquanto a gente vai ajeitando o som aqui. Elas já sabem, elas dão conta lá. Estou mandando aqui. Estou mandando uma mensagem para ela. A Socorro está aqui também, te falar. Tá? Estou Não, mandando é Daliana e direto. Relosman hoje, né? Daliana e É, Relosman. Ele bloqueia. Ele está bloqueando automaticamente o áudio e o vídeo. Aí a gente está vendo aqui de que forma que faz, mas talvez vai ser Dá para ouvir ela, né? para outra plataforma. Vídeo, alguma coisa assim, o que tu acha? Apareceu aqui. estou falando com ela no WhatsApp. Uhum. Estou falando para ela ir fazendo a dinâmica. Agora apareceu uma imagem, né? Eles estão vendo a gente, ouvindo a gente, será lá? Pode ser. A Daliana falou que está caindo muito a conexão e ela não sabe se é por conta de ser o Zoom, né? Uhum. Eu falei para ela iniciar a dinâmica e fazendo com eles, enquanto isso não resolve.
Ela está dizendo que tem muita gente lá na sala, Flávio, tentando ajustar o mexendo. som, mexendo. Ela falou, ó, tem muita gente aqui, não vai adiantar a gente fazer nada agora, porque está uma confusão aqui. Está nos ouvindo, Gilberto? Ouvindo, sim, Certo. Só mas não tem imagem. ainda. Mas o problema é a câmera, viu? Porque o microfone está pegando, falando ligado. O meu está tentando ajustar a câmera. Ela estava pegando mal, mas eu pegando mal. Mas tem que colocar o celular, né? O celular, Você como é que você também? O áudio está ok, Gilberto? Agora tem imagem. Agora acho que tem imagem. E a gente está ouvindo, né?
Acho aí. Só para ver só. Joia. Agora tá ok. Fala só para ver se a gente está te ouvindo bem, Gilberto. Eu estou te ouvindo bem. Você está sem microfone, né? Mas talvez seja melhor sem microfone, porque quando colocou o microfone, Eu estou com começou a dar problema. o microfone. Está ouvindo bem? Estou te ouvindo. Joia. Então, a gente pode retomar as apresentações? Podemos, sim. O Flávio já está conosco aqui, tá? Perfeito. Bom dia, Flávio. Bom dia. Gente, vamos retomar aqui a nossa fala, certo? A nossa dinâmica. A gente estava com o grupo 1, com Cláudia, nossa relatora. Somente para poder fechar, Cláudia. Não era Cláudia, era Flávia, não era? Isso, Cláudia é a responsável pelo grupo 1, que estava fazendo a nossa fala. Só um minutinho, vou passar para ela. Tá. Cláudia, só para alinhar aqui o nosso pensamento e o Flávio ficar sabendo como nós dividimos as perguntas. Então, uma informação lá para o Flávio. Eu juntei duas perguntas, tá, Flávio? Que vantagens há em ser homem, que é a primeira pergunta, né, para o grupo 1, e o grupo 1 também responde que vantagens os homens, que fazem os homens para garantir suas vantagens. Então, juntei essas duas perguntas e a Cláudia vai responder agora, tá? Pois não, Cláudia? Pode começar. Bom, para ser breve, por conta do tempo que a gente perdeu, a vantagem que há em ser homem, o grupo em discussão chegou à conclusão que a vantagem é menos responsabilidades em casa, certo? Se acomodam, né, diante das tarefas domésticas, então isso é uma vantagem para os homens, certo? A questão de não engravidar também foi colocada, certo? Para resumir, no final da discussão, chegou-se à conclusão de que o ideal é que não existissem vantagens, né, para ambas as partes, que a vantagem fosse uma coisa, fosse soma, né, do casal, enfim, do homem e da mulher, que fosse tudo dividido, tudo compartilhado. O que fazem os homens para garantir suas vantagens? Depois de alguma discussão, a gente chegou à conclusão que eles utilizam o inconsciente coletivo para permanecer na zona de conforto. Quando eu estava tentando explicar isso, deu problema técnico. O inconsciente coletivo significa o que vem de muito tempo atrás, né, da nossa ancestralidade. Tataravô, bisavô, avô, aqueles padrões de comportamento que vão sendo seguidos porque assim mesmo, então continua. Né? Isso gera zona de conforto. Mulher tomando conta de casa, de menino, de tudo, desempenhando uma porção de tarefas, enquanto o homem fica com o único objetivo, que é prover. E hoje isso não é também uma atribuição unilateral. A mulher também, né? Provedora, ajuda no orçamento doméstico e desempenha uma série de atividades. Então, assim, o objetivo é sair dessa zona de conforto e rever os conceitos. Obrigada, Cláudia. Obrigado, Cláudia. Obrigado. Grupo 2, quem vai ser o nosso relator? De uma forma dinâmica. Como é teu nome? Como? Bela Mino. Bom dia a todos presentes, meus companheiros de trabalho. Na nossa opinião, do nosso grupo 2, a desvantagem de ser homem é não poder compartilhar com casa, com sua esposa, em tudo. Na minha concepção, eu ajudo a minha esposa em casa, em tudo. Todas as tarefas. Mas a desvantagem de ser homem é não poder compartilhar com
problemas junto com a família, junto com todos que faz em casa, e não poder compreender essas coisas em casa. Meu ponto de vista, só isso. Obrigado a todos. Mas tinha mais uma pergunta para vocês, né? Tinha que vantagens há em ser mulher para vocês? Vocês fizeram a outra pergunta, que desvantagens existem em ser Não. mulher? Que vantagens há em ser mulher? Conseguiram fechar essa pergunta? Não fechamos, não. Eles só Tudo fizeram bem, uma pergunta, Gilberto. tudo bem, não tem problema. Joia. Grupo 3. Bom dia. Como é teu nome? Meu nome é Sueli. A gente é o grupo 3 e a questão é qual a desvantagem de ser mulher? Como não houve consenso no grupo, a gente dividiu em 3 respostas, né? Em três opiniões. O primeiro grupo, composto por 2 pessoas de 4, disse que não sabe responder porque não é mulher. O segundo grupo diz que, do ponto de vista objetivo e observando a pauta das reivindicações femininas, vemos que as desvantagens são no sentido de certas injustiças na forma de violência contra a mulher. E o terceiro grupo chegou à conclusão que não existe vantagem do ser humano de ser mulher. Historicamente, a mulher é colocada em segundo plano e é sempre colocada em submissão em relação ao homem. Obrigada. Arrasou, né? Grupo 4. Como é teu nome? Dalva. Dalva vai ser a nossa relatora do grupo 4, Gilberto. Bom dia a todos e a todas. O grupo 4 foi o que os homens fazem para manter as desvantagens das mulheres. O nosso grupo chegou à seguinte conclusão. E começa no tipo de criação, onde os meninos são criados, onde as meninas são criadas para cuidar do lar, da casa, e os meninos para trabalhar fora. Que é como o grupo 1 falou, né? Que já vem lá de trás, da geração dos avós, dos avós, essas coisas todas. Usar a força física, não aceitar a mulher como líder, né, que como nossa colega ali citou um exemplo, né, que chegou em determinado local, pediu para fazer tal coisa e a pessoa não fez, aí um homem foi e pediu a mesma coisa e aquela pessoa foi e fez. E algumas profissões que são taxadas como exclusivas de homens. Nós citamos até os exemplos de piloto de avião, de caminhoneiro, de pedreiro, né, que as pessoas só confiam mais por homens. E por mulher não tem tanta credibilidade. Então foi isso. Vamos ficar com o papel. Legal, legal, obrigado. Obrigado, Dalva, obrigado, gente. Eu só não entendi o nome do relator do grupo 3. Será que você pode me passar? Suélio é o relator do grupo 3. Suélio. Muito bem. Bom, então, eu gostaria de começar lá pelo final, né? Quais são o que fazem os homens para manter essas desvantagens que as mulheres têm, né? E aí a Dalva falou na discriminação nas profissões, né? Essa falta de credibilidade, né, que a nossa cultura machista impõe para as mulheres quando a mulher fala, não, eu consigo fazer, ou ela tem uma boa ideia ali, mas essa boa ideia precisa ser validada por um homem para que todos aceitem, né?
ou a mulher para chegar num cargo de comando, por exemplo, dentro da guarda, né, às vezes se torna muito difícil, né, porque existe uma tradição, né, da sociedade de colocar a mulher para fazer o serviço administrativo, né, mesmo na guarda, né, com todas com toda a capacidade e potencialidade que ela tenha, que passou, que fez o mesmo concurso que o homem. No entanto, né, ela fez o mesmo concurso, ela passou e, no entanto, ela exerce lá dentro, né, da guarda um cargo não de menos importância, né, mas um cargo onde ela fique dentro de um escritório, assim como a Dalva falou, né, que as meninas ficam em casa e os meninos vão para a rua. E aí, exatamente isso que acontece, né? E aí, quando você tem uma guarda feminina, ela vai ficar em casa. Isso acontece, eu acho que em todas as guardas, não é só na guarda municipal, como é também na polícia militar, né? E essa é uma situação em que acontece também nas empresas privadas, né? Você vê poucas mulheres exercendo a função de engenheiro, você vê poucas mulheres trabalhando nas fábricas, você vê poucas mulheres como motoristas, né? Existem. Eu vejo, às vezes, a mulher dirigindo caminhão, trator. Eu moro aqui em São Paulo e já vi mulher dirigindo aquele carro que chamam de cegonha, né? Aquele caminhão que chamam de cegonha, que faz a entrega dos carros nas concessionárias. Já vi mulher dirigindo, cuidando de trator, já vi mulher pedreiro, já vi uma mulher aqui que levantou um muro, né? Então, a capacidade, ela existe para todos os gêneros, né? E as mulheres, elas são capazes de fazer. Mas a nossa sociedade ainda tem essa mulher como a cuidadora, né? Aquela que fica em casa, aquela que vai cuidar melhor dos afazeres, mesmo que seja no escritório. E quando nós falamos o primeiro grupo que falou lá, né, sobre a responsabilidade, que vantagens existem em ser homem, né, ela colocou menos responsabilidade dentro de casa. Mas isso é cultural, né? Vocês sabem que isso é cultural, porque se desde pequeno existe uma divisão ali de tarefas dentro de casa, que o pai e a mãe impõem para os seus filhos, esse garoto vai crescer sabendo realizar todas as tarefas dentro de casa e ele nunca vai se apertar. Eu sempre conto aqui que quando eu tinha 9 anos, a minha avó, que morava conosco, ela me chamou na cozinha e falou para mim: eu vou te ensinar a fazer arroz. E nós era eu, meu pai, a minha avó, que era a mãe da minha mãe, e mais 2 irmãos, né, um casal de irmãos. E ela me ensinou a fazer arroz, eu tinha 9 anos. Né? Naquela mesma semana, ela falou para mim: vem cá que eu vou te mostrar como é que a gente tempera o feijão. E ela me mostrou. E uma das coisas que eu gosto de fazer, né, depois que eu fiquei adulto, adolescente, é fazer algumas comidas, sabe? Eu gosto de cozinhar, eu gosto de tentar fazer uma coisa nova, de fazer um pão, de fazer pizza, de fazer, né, o trivial aí do arroz, feijão, carne, frango, peixe. Não me aperto. Então, se desde criança existe essa preocupação dos pais em passar para os garotos também, né, essa responsabilidade sobre o cuidado, tanto menino quanto menina, eles vão crescer sabendo utilizar os espaços da casa, né? A cozinha, e fazer uma limpeza, lavar o banheiro, o que nós sempre falamos nos cursos é que a responsabilidade da casa é de tanto dos homens quanto das mulheres. Então, quando fala que existe conceitualmente, né, ela falou assim: utilizar o inconsciente coletivo para permanecer na zona de conforto. Então, nós, homens, né, sabemos que a mulher vai fazer aquela tarefa de casa, realmente existe uma zona de conforto, né?
Eu lembro que, quando eu era garoto, existia uma cadeira na sala, na maioria das salas, que chamava cadeira do papai. A cadeira do papai era uma poltrona muito confortável, colocada num local estratégico, onde o homem chegava do trabalho, sentava naquela poltrona, tinha até um anexo assim da poltrona, que era uma banquetinha onde ele podia esticar as pernas e colocar as pernas ali. Muitas mulheres, né, em tempos mais antigos, ainda iam lá e tiravam o sapato daquela pessoa que havia chegado do trabalho cansado, como se todo o trabalho que ela tinha feito dentro de casa não havia provocado também, né, o cansaço, o estresse, cuidar dos filhos, cuidar da casa. Ela ainda ia lá e tirava o sapato do rei, né, para ele ficar confortável naquela poltrona do papai. E era num local tão estratégico que ele ficava observando o movimento da casa, né? O que estavam fazendo os filhos, o que estava fazendo a esposa. Aí, quando chegava na hora do jantar, ela falava que o jantar estava servido. E ele levantava da poltrona do papai e sentava na cabeceira da mesa. E ele era o primeiro a ser servido, né? Ele não ia pegar lá na travessa, ele tinha que ser servido. E eu lembro que o meu pai, né, ele chegava do trabalho ou chegava no final de semana do boteco que ele ia, sentava na mesa e a minha mãe ia lá servir, né, o meu pai. Eu ficava olhando aquilo e falei, mas que folga, né? Que coisa. Mas fazia parte de uma cultura, né, estabelecida por homens, né? Porque as mulheres elas não tinham acesso a essas discussões há 100 anos atrás. Elas não tinham acesso a essas discussões. E isso foi permanecendo. Hoje, as mulheres, né, ganharam um terreno muito grande dentro dos espaços sociais e elas fazem, e elas discutem, e elas brigam cada vez mais por esse lugar de direito delas, né? E nós temos que abrir a nossa mente e ver que existem mudanças que estão acontecendo e que nós devemos apoiá-las e juntos chegarmos a um mundo melhor para todos nós, assim como foi dito por vocês que essas divisões e essa vantagem e desvantagem não deveria existir, né? Que é uma coisa absurda, né? E que o homem tem que sair dessa zona de conforto. Flávio, você gostaria de fazer um comentário a respeito das Oi, Gilberto. relatorias, e aí a gente já entra na... Isso. Bom dia, bom dia, bom dia a todas aí. Bom dia, Daliana, Relosman, Gilberto. É um prazer estar aqui com vocês novamente. Estamos aqui hoje no nosso quarto mês, né? Quarto mês, a quarta oficina que a gente está fazendo com vocês. Mês que vem acaba essa primeira fase do projeto. Então, mês que vem, quando a gente for fazer a última oficina aí dessa rodada, a gente já vai trazer o certificado para vocês, né? Para quem concluiu, tem que ter feito as 5 oficinas, a gente tem que ter feito as 5 oficinas para receber o certificado de conclusão desse curso. Dá tempo ainda de fazer, quem perdeu alguma tem a semana que vem ainda, tem essa semana toda, né, para fazer, se perdeu alguma aula, semana que vem tem de novo. Então, dá para ainda repor as aulas se alguém perdeu. Eu estava acompanhando vocês, acompanhando as apresentações do grupo, os comentários do Gilberto. E é muito importante a gente estar nesse momento aqui falando sobre isso, porque a sociedade está pedindo essa mudança dos homens. Os homens precisam mudar, gente. Os homens têm que mudar. Assim, as mulheres mudaram. Então, as mulheres já vêm lutando por seus direitos há mais de 50 anos, então. E as mulheres avançaram muito. Quando a gente olha o século passado, né, que alguns de nós aqui nasceram no século passado, o século passado foi uma revolução na vida das mulheres. É isso que o Gilberto falou, as mulheres saíram de uma posição de quase escravidão, era uma semi-escravidão, né, que as mulheres viviam. Trabalhavam em casa sem salário, cuidavam da casa e dos filhos, sem salário, ficavam lá trabalhando, servindo, né, o marido, servindo os filhos.
Então, as mulheres saíram dessa situação de escravidão para hoje ser 50%, né, do mercado brasileiro, né? Tem algumas mulheres em outros países do mundo que ainda vivem essa escravidão. Tem vários países no mundo aí que as mulheres ainda estão nesse papel submisso ainda em relação aos homens. Mas aqui no Brasil, as mulheres fizeram uma revolução. Elas saíram desse lugar e hoje 50% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Então, vamos ver, o IBGE vai sair esse ano, vamos ver, talvez aumente ainda esse número de mulheres que são chefe da casa. Então, é uma revolução muito grande mesmo. Como o Gilberto falou, as mulheres estão fazendo todas as profissões, não tem mais uma profissão que a mulher não possa fazer. Estão ocupando espaços de poder. Então, a gente caminhou bastante já. Só que toda essa discussão que as mulheres fizeram, né, nesses 50 anos, não chegou para nós, homens. Então, nós, homens, nunca ouvimos falar sobre isso. E a gente vê isso lá, que os homens que chegam lá para nós, o Gilberto deve ter falado, porque a gente tem um programa lá aqui em Santo André, aqui no ABC, que a gente atende os homens condenados pela Lei Maria da Penha. Então, são homens que cometeram crime da Lei Maria da Penha, ou então aqueles crimes de importunação sexual que acontecem no transporte, acontecem no metrô, esses crimes, ou abuso de criança, ou violência contra a criança. Esses homens vêm para nós, a juíza manda eles para nós, e a gente faz uma série de oficinas, inclusive essa que a gente fez com vocês aqui hoje, a gente faz lá com os homens para eles pensarem. Gente, olha, e esses homens que chegam para nós têm a mesma cabeça de 50 anos atrás. Ainda queriam chegar em casa e sentar na poltrona do papai, né, que o Gilberto falou. Queriam ainda sentar, que a mulher viesse tirar o sapato dele, que fizesse o prato dele, que tivesse a disposição para fazer sexo quando ele tem vontade. Então, assim, muitos homens ainda queriam viver nesse mundo. Mas esse mundo acabou, gente. Esse mundo no Brasil acabou, né? Não existe esse mundo mais. E os homens precisam saber disso. E muitas vezes as violências que estão acontecendo contra a mulher são violências desses homens que não conseguem perceber essas mudanças. Né? Não conseguem perceber que as mulheres mudaram. As mulheres não aceitam as coisas que aceitavam anos atrás. Eu lembro que 50 anos atrás, as mulheres tinham aquela coisa do casamento indissolúvel, né? Não existia nem divórcio. Né? Não existia, era um desquite, né, que as mulheres... Então, as mulheres não conseguiam nem se separar do marido. O marido, às vezes, tinha outra família. Às vezes, o marido era usuário de drogas, usuário de álcool. E a mulher ficava com esse homem até o fim da vida dela. Então, isso acontecia muito. E hoje não, né? Hoje a gente vê lá no E Agora José, os homens chegam na primeira... As mulheres denunciam na primeira violência, as mulheres denunciam. Elas não estão aceitando mais. Então, tem denúncias que chegam para lá porque o cara gritou com a mulher. Gritou com a mulher, ela vai lá, faz um BO, e ele é encaminhado para o nosso grupo. Mandou um zap, né? Tem uns homens que estão lá porque mandaram um zap ameaçando a mulher. A mulher denuncia esse zap e ele vai lá para a gente. Tem homens que chegam lá para nós porque passou a mão na moça na calçada. Então, a moça está andando na calçada, ele passa perto, passou a mão nela, ela liga, está com o celular, né? Liga para a polícia, e a polícia enquadrou ele no outro quarteirão, a polícia enquadrou ele, e ele está lá com a gente. Tem um outro que é motorista de Uber, que ficou fazendo gracinha para a menina que ele estava levando no Uber, e está lá. Então, assim, e eles chegam assustados lá com a gente, viu? Porque, assim, como os homens não sabem, né, do poder da Lei Maria da Penha, não sabem que a sociedade mudou, eles acham natural. Eles acham que é natural. Né? Assim, e ainda, às vezes, falam que estavam brincando. Né? Eles falam assim, tá uma brincadeira. Né? Hoje não pode fazer mais nada. Hoje tudo é crime. Né? Hoje tudo não pode. Então, eles chegam para nós desse jeito lá. E a gente faz esse trabalho, igual a gente está fazendo com vocês. Coloca eles em grupo, coloca para pensar, joga um tema, eles falam, eles dão opinião, a gente dá a nossa. E nessas discussões, a gente faz um processo longo. Né? Que nem aí com vocês, a gente está fazendo 5 reuniões só, né? São 5 oficinas com cada grupo. Lá, os homens têm que participar por 20 oficinas. Então, eles vêm e a justiça determina, sabe? A juíza determina. Fala, olha, vocês vão participar de 20 oficinas, ou então é a prisão. É pena alternativa. É uma pena alternativa à prisão. Então, eles vêm obrigados mesmo a participar. Participam lá com a gente nos grupos e a gente vê muito resultado. A gente vê muito resultado. O Gilberto está aqui, o Gilberto também faz esses grupos. A gente tem uma equipe grande, né? Nós somos mais de 15 facilitadores. E a gente se divide, a gente faz tudo grupo online. Então, a gente se divide, cada um da nossa equipe, cada 2 faz um grupo. Então, acontece vários grupos nossos. E a gente vê esses resultados. A gente vê homem que chega lá para nós e diz assim, olha,
se eu não tivesse participado desse encontro, eu teria matado a minha companheira. A gente já ouviu mais de uma vez isso. Então, o que a gente sempre pensa, né? Quando a gente vê um feminicídio, né? Quando a gente vê uma mulher morrendo no Brasil, que essa é uma morte evitável. É uma morte que poderia ter sido evitada. Então, se o Estado intervisse, né? Se a gente tivesse umas políticas públicas pensando nisso, tanto nas mulheres como nos homens, se a gente tivesse fazendo esses grupos de homens, a gente reduziria muito a violência que acontece na sociedade. Não só a violência contra a mulher, tá, gente? Se a gente fizesse essas oficinas que a gente está fazendo com vocês, e fizesse com os homens desde criança, né, com esse homem lá ainda na escola, no ensino médio, ensino fundamental, a gente diminuiria a própria violência urbana. A gente diminuiria a violência urbana que acontece. Porque a maioria das violências que ocorrem é por causa do machismo. É porque os homens, essa coisa que quer dar uma de macho, né? Ah, não, eu sou macho, não vou aceitar desaforo, não vou levar desaforo para casa, mulher não vai levantar a voz comigo, né? Tem uns homens que falam lá para nós assim, então eu tenho que apanhar e ficar quieto. Ela veio, me bateu, e eu tenho que apanhar e ficar quieto, então. E a gente fala, é isso. Se uma mulher bater em você, você vai ter que ir lá e fazer um BO contra ela. Mas isso não dá o direito de você bater nela. É que se ela te bateu, ela está errada. Ela está cometendo um crime. Agora, se você bater nela, você cometeu um crime. Um crime não justifica o outro, né? Então, a gente percebe que os homens têm muito essa coisa de querer ser macho, né? De querer ser machista. Se alguém vem dar uma fechada no carro, ele desce do carro e quer bater no outro. Se ele está armado, ele quer lá dar um tiro no outro. Então, esse comportamento machista é que precisa mudar. A gente precisa mudar isso urgente, né? Urgente. A sociedade... Olha, os homens vão ter que mudar. Ou eles mudam ou mudam. A sociedade mudou e eles não têm mais essa opção. Não dá para ele querer continuar sendo machista. Porque, olha, tem homens perdendo emprego. Vira e mexe, chamam a gente, sabe, gente? Que nem uma empresa. Tem empresas que contratam a gente, que chamam a nossa ONG, porque está tendo assédio sexual lá. Né? E qual a reclamação que as mulheres trazem para nós, né? Ele está conversando comigo e está olhando para os meus peitos. Ela fala. Né? Eu estou lá lavando louça na copa, né? E de repente olha para trás, tem um cara lá olhando para a bunda dela. Então, assim, a gente fala, olha, esse tipo de assédio não é mais tolerável, né, na sociedade. As mulheres não aceitam mais. Se fosse anos atrás era, né? A mulher denunciava e todo mundo ia dizer que é mentira dela, né? Qualquer denúncia que a mulher fizesse, a culpa ia cair dela. Mas olha a roupa que você está usando, né? Ninguém... Mas hoje não. Hoje as empresas estão levando a sério. Tem homens sendo demitido, tem homem perdendo emprego por causa disso, tem homem sendo preso. Então, se os homens não mudarem, vai acontecer isso com eles. Eles vão tomar uma lei Maria da Penha na cabeça, eles vão tomar um crime de importunação sexual, de assédio. Então, a mudança chegou, né? Não dá mais para esperar. E quanto mais esses homens perceberem isso, né? Quanto mais os homens perceberem isso, mais rápido ele vai se adaptar na sociedade. Mais rápido ele vai se adaptar, mais rápido ele vai ser mais aceito, e a gente vai inverter essa lógica, né? Aos poucos, a gente vai invertendo essa lógica do que é ser um homem na cultura, né, brasileira, pensando nisso. Eu vou pedir para a Daliana diminuir um pouco a luz aí, não sei se dá, Daliana, não sei se a luz está acesa, eu estou vendo a janela bem iluminada, né? Para a gente pôr um videozinho aqui no telão, para vocês verem aqui no telão, um videozinho rapidinho, são 4 minutos, a gente vai assistir esse videozinho e depois a gente vai comentar o que vocês acharam, tá bom? Eu vou colocar aqui. Olha, diminuiu o máximo, Flávio, porque a gente tem um nome enorme. A janela é muito grande, né? Isso, e é vidrado. Mas vamos ver se consegue ver bem aí, tá? A gente está conseguindo ver bem. Vou colocar. Glória. Depois vocês me falam, se o som não estiver chegando, vocês me avisam. Porque agora, se o som não estiver chegando, beleza. A gente segue em frente. E se tudo que você mais gosta estivesse no seu mundo? Homem que não
De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas Homem que não trabalha, ele não é homem. Lá no interior é isso, a regra é essa. O homem ele vai jogar bola, ele quer mostrar para os amigos que ele está bem estruturado, que ele está bem empregado, ele nunca está com dificuldade. Para mim ia ser humilhante chegar em alguém e pedir ajuda. Eu vou falar o quê? Para quem? Os homens têm muitos silêncios a serem quebrados. Especialmente quando a gente fala de fragilidade, quando a gente fala desse lugar onde eles não querem estar por medo, né, de opressão. Eu não sei se as crianças hoje em dia ainda ouvem isso, mas eu lembro que eu ouvia que homem não chora. Aí depois o cara cresce com um monte de coisa sufocada aqui, de alguma maneira isso vai extravasar e provavelmente não vai ser de uma maneira sutil ou correta. Mais do que o silêncio, a gente está numa condição de ensurdecimento. Definitivamente não estamos nos ouvindo. No Brasil, a cada 3 pessoas que morrem hoje, 2 são homens. Eles apresentam maior suscetibilidade às infecções sexualmente transmissíveis, eles estão mais expostos aos acidentes de trabalho, bebem em maior quantidade. Eles representam personagens muito nocivos, porque os homens eles se matam e eles matam aos outros. Esse homem não poderia agir como ele deveria ou gostaria de ser, por tudo que foi ensinado a ele que o homem deve ser, e aí ele reagia diante desse desamparo com a violência. Tudo isso me oprimiu até quando eu escutei a minha esposa dizer: eu estou grávida. Pronto, eu vou querer para o meu filho coisas boas. Não vou querer o que meu pai fez comigo. Seriam caminhos de uma masculinidade possível, de uma masculinidade saudável, que é muito esse lugar de você poder expressar aquilo que você quer expressar, seja o que for, que venha da sua humanidade. Fazer o cuidado da vida, fazer o cuidado da relação, sem a preocupação de estar enquadrado no estereótipo. Quando eu entendi que eu não precisava provar para ninguém que eu era homem, isso foi libertador. Entendeu? Você não precisa desse pacote pra você ser homem. Você se abriu, você conversou comigo, você foi super de boa e você deixou de ser homem. Por causa disso, não deixou. Você continuou homem, você continuou homem, tá todo mundo sendo homem. Porém, você se sente melhor. Primeiramente, a gente se descobre. Aquilo que tá oculto dentro de nós, que possa sair da escuridão. Pode usar tudo isso a favor de uma sociedade melhor. Tem nada a ver com que cor de roupa meu filho vai vestir. Tem a ver com a segurança dele, a autonomia dele ser quem ele quiser ser. Não é uma guerra. A gente precisa crescer junto como sociedade, como grupo mesmo. É um caminho que a gente tem que andar de mão dada. A gente vai ter que implicar todas as pessoas nesse processo. Porque se a gente fala de uma nova ótica, um novo olhar sobre questões estruturais que atravessam todos nós, somos todos nós que temos que ser implicados nessa discussão. Há essa possibilidade, é efetiva e os homens podem sim despertar para uma nova vida. Está mais do que na hora de a gente olhar para isso, de abrir realmente essa crítica. Muito bem. Eu queria ouvir vocês um pouquinho agora. Abrir a palavra, vocês falar no microfone, né, para a gente poder ouvir vocês. Joia, Flávio. Eu queria só dar uma contribuição, né, com relação a tudo isso que a gente
comentou. Essa semana a gente teve um fato, infelizmente, bem relacionado com essa temática que a gente está discutindo sobre masculinidade, que vai na relação direta com a questão da violência de gênero, né? Como os dados bem apontam em tudo que Flávio colocou e o que vocês também apresentaram na discussão. Dia 20 desse mês, pessoal, uma jovem de 20 anos foi morta, né, pelo pai, pelo simples fato de estar limpando o fogão da sua casa e o irmão sujou esse fogão que ela havia acabado de fazer a limpeza. E na discussão com o irmão, Michele, de 20 anos, foi abordada pelo pai, que desferiu um soco nela, no rosto dela. Ela bateu a cabeça na parede e sofreu um traumatismo craniano. Foi uma família que foi destruída, né, por uma masculinidade tóxica, né, pelo peso do trabalho doméstico, que foi colocado aqui, que é atribuído a um papel de gênero, né, esses papéis de gênero que nos impõem regras, muitas vezes, de atividades que não são valorizadas, porque não são remuneradas. É um trabalho que a gente costuma falar que é invisível, né? E essa simples discussão familiar acabou sendo ocasionada numa grande tragédia, né? E aí a jovem Michele falou que tinha muitas dificuldades de relacionamento com o seu pai, né? A gente vê um total desrespeito, né? Não somente pelo trabalho, né? A atividade doméstica que estava sendo ali desenvolvida, e que é jogada, né, nas costas das mulheres, a total ausência, né, de equidade no tratamento que esse pai deu ao filho, que é homem, e à filha, mulher, né, e a banalidade da violência doméstica. Certamente esse pai não tinha a intenção de matar a sua filha, mas a violência ela é tão naturalizada, de uma forma tão banal, que muitas vezes a gente viu no grupo 2 falando da questão, muitas vezes, que não valoriza as atividades da companheira. Mas não é só a companheira, é em todas as relações sociais. É muitas vezes a falta de valorização da colega que executa a mesma atividade de trabalho que você está executando no exercício da sua função. Às vezes, é a atividade de um membro da sua família que não é valorizada. Às vezes, é a mulher que está dirigindo no sinal, né, de trânsito e que é abordada com violência por um homem, um condutor, né, que acha que essa mulher pode ser desrespeitada pelo simples fato de ser mulher. Então, assim, são tantos os exemplos que a gente poderia estar relacionando aqui, que a gente poderia passar a manhã inteira discutindo sobre essas questões, quando a gente observa a questão da violência de gênero. E a necessidade da gente estar refletindo sobre essas questões o tempo todo, né, porque o machismo ele é tão impregnado, né, ele é tão estrutural, que a gente exerce muitas vezes, né, o machismo numa sutileza que a gente não consegue observar. E às vezes quando a gente diz, poxa, você está sendo machista, a pessoa para, não sou machista. Né? E aí, por um determinado momento, a gente tem que parar, será que essa prática e essa minha ação, que muitas vezes eu reproduzo de tal forma que, quando eu olho, assim, eu nem percebo que eu estou tratando uma mulher com desigualdade. Né? A gente tem um encarte que foi desenvolvido falando sobre a questão da violência de gênero, Flávio, de um menino de 10 anos
que fez uma pintura belíssima das atividades que a sua mãe desenvolvia ao longo do dia. E o companheiro dizia, né, quando a sua esposa era apresentada, ele dizia, não, ela não trabalha, ela vive em casa. E o menino de 10 anos via a mãe terminar todos os seus dias, ao final do dia, exausta, cansada, de desempenhar papéis e atividades que são extremamente invisibilizadas. Então, para além disso, nessa sociedade moderna, onde a mulher anda cansada, porque ela ocupa o mercado de trabalho, né, impede a igualdade dos homens, tanto no contexto do processo de formação, como também nas ações que são desempenhadas dentro do mercado de trabalho, essa distribuição das atividades domésticas, elas não se dão no mesmo nível de paridade. Então, as mulheres, elas são sobrecarregadas e muitas vezes recebem o título de mulheres guerreiras. Não, a gente não é guerreira. A gente luta todos os dias para poder sobreviver. E a nossa sobrevivência é um ato de muita resistência. Porque o título que nós recebemos de mulheres guerreiras é sobrecarga de trabalho. É jornada tripla. Muitas vezes as mulheres assumem a incumbência do papel da maternidade, de maternar, de ser dona de casa, porque as atividades domésticas caem com esse peso que a gente falou, né? E acaba vitimando mulheres, como o caso de Michelle, de 20 anos, que teve a sua vida ceifada pelo próprio pai, como também assumem funções dentro do mercado de trabalho, desempenhando suas atividades no estudo e em tantas outras funções. Então, assim, existe desvantagem em ser mulher em uma sociedade machista? Totalmente. Nós vivemos uma relação onde existe uma profunda desigualdade de gênero, fruto de uma estrutura de um sistema de sociedade que é capitalista e que é patriarcal, né? Aí a gente fica pensando, poxa, o que é o patriarcado, né? É importante a gente sinalizar que o patriarcado é uma relação social e um modo de pensar onde o pensamento do homem, ele se sobrepõe ao da mulher. Não existe igualdade nessas relações. E a gente precisa refletir sobre ele o tempo inteiro. Não é somente com a nossa companheira, não é somente com o tratamento que a gente dá aos nossos filhos, né? Porque a nossa filha mulher, ela não pode sair de casa, e o nosso filho homem, ele pode ter essa liberdade, né? Não é o mesmo tratamento que você vai dar à sua colega de trabalho, ao seu colega que é homem. Então, assim, a gente precisa pensar em todo o contexto dessa realidade que nos cerca. E a importância, né, da gente estar se sensibilizando e parando em um momento para poder refletir sobre essas questões, né? Que homem não chora, negar a sua fragilidade humana, a necessidade de você pensar, né, que muitas vezes a gente imprime esse sentimento utilizando de força física. A gente teve outro exemplo aqui, Flávio, também recentemente, onde um homem matou toda a família, a mulher, os filhos, a sogra, porque não aceitava a separação. Então, isso implica dizer que ele também destruiu a própria vida, né? Porque ele depois se matou. Então, assim, a masculinidade tóxica, ela reproduz um pensamento onde ela sobrepõe a questão da força física, onde o homem muitas vezes nega a sua fragilidade humana, onde muitas vezes reproduz um pensamento onde ele vai estar praticando a violência doméstica, muitas vezes a misoginia, né? Ter ódio da mulher por uma questão de gênero,
porque se acha superior à mulher, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, muitas vezes que leva a uma fatalidade, como o exemplo do homicídio, e o aumento da taxa de suicídio. O vídeo trouxe esse relato importantíssimo que diz o seguinte: o homem, ele mata outras pessoas em função do machismo, né? E muitas vezes se mata em função desse mesmo machismo, comete suicídio em função desse machismo. E o feminismo, ele luta pelo processo de equidade de gênero, né? Feminismo não mata, machismo mata sim. Então a gente precisa estar refletindo o tempo todo sobre essas questões. Eu não sei se vocês querem acrescentar ou se vocês sabem de outros casos que vocês poderiam compartilhar aqui, né, de vivências e de experiências mesmo que vocês já observaram dentro dos espaços de trabalho, na sua convivência familiar, né, em outros relatos de pessoas com quem você conhece, porque eu julgo dizer, turma, que todas as mulheres já sofreram algum tipo de violência de gênero. Eu tenho certeza que cada mulher que está aqui já sofreu algum tipo de violência. Absoluta. Porque os dados estatísticos apontam para isso. E, nos termos de violência física, para cada 3 mulheres no Brasil, uma foi vítima de agressão. O assassinato lá em Santa Rita, então, a mulher foi morta de facão. Semana agora. Foi? Santa Rita aqui faz parte da metrópole de uma pessoa. Uma senhora foi assassinada a facão pelo próprio seu ex-esposo. Eu não acho isso normal, não. Isso foi falta de atenção à sua esposa. Porque quando uma pessoa se casa, se junta, pensa que é dono de... Usa a mulher como se fosse um objeto, mas ninguém é dono de ninguém. Se não deu certo, separa. Se tem filhos, ambos vão assumir a responsabilidade pelo filho, que filho é filho. Mas ninguém é dono de ninguém, não. A esposa é hoje, a esposa também é hoje, amanhã não. Se não deu certo, separa, procura outra pessoa que dê certo. Obrigado. Como é que é o nome? Não. Bela, você me fez lembrar de outro caso também chocante que aconteceu aqui, que eu não sei se é o mesmo que você está se referindo, que o companheiro, ele executou a ex-mulher, né, com um facão e limpou a arma branca na Bíblia. Então, assim, foi um caso extremamente chocante que trouxe, nos deixou estarrecida, né, com um fato de uma forma tão emblemática. Bom dia. Inclusive, ontem eu vivi uma violência de gênero muito sutil, muito sutil. E se eu não tivesse essa vivência, enfim, todo esse conhecimento que a gente está aqui discutindo, para mim seria normal. Ontem à noite, fomos eu, minha mãe, meu filho de 4 anos, para a pizzaria. Assim que a gente chegou, meu menino pediu para ir ao banheiro, eu levei. Passou um tempo, ele pediu novamente. Quem foi meu esposo. E no momento que estava na mesa, somente eu e minha mãe, nenhum dos garçons ofereceu pizza. Vocês acreditam? Por quê? Nas mesas ao lado, sempre tem um homem na mesa, e eles cortavam, porque eu e minha mãe não tinham direito de que eles oferecessem. Eu achei super constrangedor. E por quê? No momento que meu esposo estava na mesa, eles ofereciam, mesmo se a gente tivesse com os pratos cheios. Por quê? Né? E isso são coisas para a gente refletir. Que muitas vezes, em certos lugares, a fala, o respeito é direcionado ao homem. Você está num restaurante, por que a conta é direcionada ao homem, não à mulher? Né? Porque a boa noite, você quer estar em qual mesa, você quer ir para qual lugar, está direcionada ao homem e não à mulher. Aí a gente pensa, né?
as mulheres que são sozinhas, mães solteiras não, tá errado esse termo. Mães sozinhas, né? Mães só. O quanto essas pessoas não sofrem, não é verdade? Então, assim, é na sutileza, né? Nessa linha muito delicada, que muitas vezes a gente sofre violência e a gente nem percebe. E talvez quem cometeu nem perceba também que esteja fazendo, não é verdade? Se for por isso aí, não, vai ter. Não, é porque não precisa que ouvir. Se for por isso aí, a gente passa por essa violência todo dia. Todos os dias eu passo. Todos os dias. Se for por esse ponto de vista, se for por esse ponto de vista, a gente passa por essa violência todo dia. Porque eu estou cansado de chegar em supermercado, com minha esposa, e a atendente não dá para olhar para mim, que é a condição de eu. Olha para mim. Mulheres que não dão bom dia, boa noite a um cliente, uma loja, entendeu? Quando eu não você por exemplo, o cara já deu uma frente na plataforma do caixa, e eu não sou bem para a minha esposa. Então, boa noite para ela, você pode fazer. Aí, eu disse, boa noite para você também, sua mãe, educada. Estava chegando no plano aí, E você acha que isso não é violência, soltar a porta na cara da vizinha? Pronto, ontem mesmo eu estava lá e eu ia passando, duas vezes já aconteceu isso. Outra coisa foi no hospital lá e uma doutora lá, boa noite, enfermeira, boa noite, dentista, boa noite. Isso eu lá na sala. Quando eu ia fazer um espelho agora, você está bom. Eu diria mais sala. Boa noite, cozinheira, boa noite, do lixo. Eu lá. Se fosse lá, pela sua falta de educação. Eu desci, ela falou, professor, né? Eu é essa coisa boa. Não, você olha, acho que era você olha. Ela falou para mim na cozinha, mas o senhor falou, eu esperei uns 10 minutos. Fiquei bem esperando. Sua falta de educação, estava pegando fogo no hospital. Isso é a sua falta de educação da casa de São e outra vez foi no hospital também, no hospital Martim. Foi ajudar o Marato Guardião, a mesa. Não, mas os guardinhos, não sei o que, eu choro. Chama de doutor. Respeito, não é como guarda. É lá. É um guarda. Não é um guarda. Não é um guarda. Não é um guarda. A senhora deve ter respeitado. Agora tem um viado para você, eu posso tirar o respeito. Se a senhora não respeitar, eu vou tirar a guarda. Então, dentro até o guardinho, né? A senhora está chamando de guardinho, e quando ela tem um porque do jeito que vocês querem respeito também, nós vamos ter que respeito. Da mesma forma. Da mesma forma que ela quer um bom dia, boa noite, eu quero um bom dia também. Como é teu nome? Marcos. Marques? Marcos. Joia, Marques. Eu vou só trazer um contraponto, se Gilberto e Flávio também quiser fazer. Daliana, deixa eu te falar. A gente não conseguiu ouvir o que ele falou. Fala um pouquinho para nós, porque sem o microfone a gente não consegue ouvir. Marcos trouxe algumas vivências. Marcos trouxe algumas experiências, Flávio, do cotidiano do trabalho dele, né? E também da vida pessoal, onde ele acha que não se sente respeitado em alguns espaços de trabalho, né? Com algumas abordagens. Falta de cumprimento, né, e de respeito com relação à questão da própria guarda, né, dado por algumas mulheres, né, e aí ele traz um comparativo com
como é que eu posso dizer, uma espécie se vocês querem ser respeitados, nós também queremos ser, falou, né, que em algumas situações que não recebeu uma boa noite, né, recrutou, né, a guarnição na qual ele estava responsável do hospital e saiu, né, das atividades porque se sentiu desrespeitado, né, e outras experiências nas quais que eu achei um tanto grave, mas você falar que a falta de uma boa noite de uma mulher lhe causa um desconforto ao ponto de você querer bater a porta na cara de uma mulher, soltar a porta. Sim, né? Olha, bater a porta. Entendi. Importante, viu, Márcio? Porque, assim, até a abordagem pode configurar uma violência moral, certo? No exercício da sua função. E eu falo isso no sentido de você realmente se resguardar enquanto agente público, que pode estar respondendo pelos seus atos no exercício da sua função dentro dos espaços públicos institucionais. Imagina, uma mulher chega e, de repente, né, você solta a porta e, mesmo que não seja a sua intenção, bate nela. E aí você, no exercício da sua função enquanto servidor público, se essa for a sua função, né, porque ela, para poder acessar um determinado espaço público... Ok. Então, assim, né, a gente precisa ter muito cuidado, pessoal, porque a forma como a gente fala, porque em muitas situações, né, a agressão verbal, ela se configura-se como violência dentro do Código Penal. Então, a gente tem que estar muito atento à forma como a gente coloca determinadas questões, Flávio. Então, assim, ele falou que em determinadas situações, a falta de boa noite faz com que eles não tenham obrigação de abrir a porta para ela e ter vontade de soltar a porta e ela que se vire lá para poder entrar. E aí, o principal ponto de desconforto de Marcos é achar que as situações elas são postas da mesma forma que é posta para a mulher, é posta para o homem, porque Jéssica trouxe uma experiência de violência de gênero num estabelecimento comercial, onde ela não se sentiu assistida e nem atendida pelo simples fato de ser mulher, e onde ela também observava que o fato de o garçom atender a mesa, e aí ele atendeu o homem de uma forma diferenciada, não é isso, Jéssica? E aí fez com que Marcos também trouxe esse ponto. Como é que é o nome? Denison também falou que o simples fato de dar uma boa noite a uma mulher hoje já causa desconforto ao homem, porque ele acha que a mulher já pensa que ele pode estar assediando ela de alguma forma. Então, assim, foram os pontos que foram... Isso, ele está colocando aqui que não pode mais nem paquerar hoje em dia, porque pode estar assediando a mulher. E aí... Como é que aprovar a lei agora? O homem não tem olhar para a mulher mais? Que lei é essa? Eu desconheço, viu? Tem que ter cuidado com as questões relacionadas a fake news também. Flávio, não sei se você ouviu direitinho, mas esses foram os contrapontos. Ouvi sim. Não, é importante, super importante esses contrapontos. Eu estava falando para vocês, né? Que lá no grupo que a gente faz com os homens, muitos homens chegam lá para nós achando que estão injustiçados, gente. Muitos chegam assim para nós. Não, olha, cometeram uma injustiça comigo. E que assim, porque na nossa cultura machista, é isso que a Daliana está falando, como é uma coisa estrutural, a gente não vê que ela existe.
A gente nem vê que existe o machismo, muitas vezes. Então, o homem, assim, às vezes é um homem, né, que nem um trabalhador, sofre uma série de violências durante o dia, o trabalhador. Sabe? Então, às vezes ele chega, vamos dizer assim, um funcionário público, né, que ele chega, vai atender o público, ele é maltratado pelo público. Às vezes, eu já ouvi relato de médica, né, a médica falando, puxa, eu estava lá atendendo e a pessoa me tratou super mal. Agente de saúde, o guarda municipal, muitas vezes ele está lá fazendo o trabalho dele e ele é maltratado pelas pessoas, né? Então, assim, então, às vezes a pessoa sofre tanta coisa, tanta violência, e aí, de repente, ele chega em casa, sofreu, né, aquele monte de pressão, aquele monte de violência, às vezes a mulher fala alguma coisa e, como tem ali uma relação de poder, ele descarrega em cima da mulher. Ou, às vezes, em cima da criança, né? É muito comum, às vezes, chega em casa... A gente é assim, né? A gente, pai ou mãe, né? Você chega em casa, às vezes, nervosa, que você ouviu os desaforos, e aí você chega, a criança vem e você descarrega na criança. Você dá um grito, você xinga, você manda a criança ficar quieta. Ou a mulher, né? Às vezes o homem faz isso com a mulher também. Descarrega, né? A nossa raiva, a nossa frustração nos outros, né? Então, aí, nesse momento, muitas vezes dá aquele que a gente fala, os homens têm uns 5 minutos. Vários homens lá no Agora José, né, que estão lá, a gente está atendendo, tiveram 5 minutos. Ele fala, pô, perdi a cabeça, aí eu gritei, eu xinguei. Quando fui ver, eu estava lá em cima da mulher, já agarrando a mulher para bater nela. E a gente sempre fala isso para eles. Gente, olha, por causa desses 5 minutos, tem muita gente que estraga a vida. Né? Estraga não só a sua vida, mas estraga a vida de todo mundo, né? Por causa desses 5 minutos. E é que nem a Daliana está falando, vai, de repente, nesses 5 minutos você está com raiva ali, e você fecha a porta acerta a cara da pessoa. Então, assim, aqueles 5 minutos estraga, sabe? Estraga a sua vida, estraga a vida daquela pessoa. Às vezes você pode tomar um processo administrativo. Porque aqueles 5 minutos é um crime, né? Você pode estar cometendo um crime naqueles 5 minutos. E a gente, às vezes, não se dá conta, né? Que tanta gente já estragou a vida por causa desses 5 minutos, né? Esse caso que a Daliana fala, do cara que matou toda a família, provavelmente foi num momento de explosão. Né? Provavelmente essa pessoa podia ser um bom pai, podia ser um bom homem a vida toda, pode ser que tinha amigos, né? Tinha uma vida normal. Mas deu aqueles 5 minutos, gente, estragou a vida da gente. Então, por isso que a gente, nesse processo que a gente faz com os homens, a gente fala da importância de você parar, de você respirar, né? De você ter cuidado com as palavras, isso que a Daliana falou, né? Porque às vezes a gente sabe, né, que a cultura, ela é muito cheia de preconceito. Então, às vezes você está lá no seu trabalho como um guarda municipal e sofre um preconceito ali de alguém, sabe? Alguém que está com raiva também da polícia, alguém que está frustrado com alguma coisa, e ele vai descarregar em você ali, né? Porque você está com uma farda ali, ele acha que você é igual a todos os outros policiais, né? E aí fala isso. E o mesmo acontece com a gente, como homem. Né? Nós, como homens, a gente está andando na rua, se uma mulher foi abusada por um homem e ela vê a gente andando na rua, ela vai achar que a gente é igual, gente. Uma mulher que sofreu uma violência de um homem, se passar na rua e ver um homem vindo na direção dela, ela vai mudar de calçada, mesmo que for um de nós. Né? Mesmo que for um de nós, que a gente nunca cometeu violência contra a mulher, mas ela vai achar que a gente é igual. Né? Porque nós somos homens, e na nossa cultura, os homens é que mais cometem violência. Né? O filme fala isso, né? Os homens matam e morrem o tempo todo para provar que são homens, né? O homem mata e morre para provar que é macho. Né? Eu sou homem, então... Então, a gente tem que tomar um cuidado dobrado, assim, sabe? Nós, né, como homens, principalmente nessa função pública, né? Quando você está nesse cuidado, que você é um agente público, porque você representa todos os guardas, todas as guardas, né? Um erro que você comete de uniforme da guarda é um erro que reflete em toda a guarda. Né? Um erro que você comete, ninguém vai falar que foi você, sabe? Ninguém vai falar, foi o João que fez isso. Não, vai falar, foi um guarda municipal que fez isso. Então, você representa toda uma categoria, sabe? Tudo que você fala, usando a farda, você está falando pela sua categoria. Ninguém vai ver você como uma pessoa. Ninguém sabe o que você passa na vida, os problemas que você tem. Não, vai ser uma coisa coletiva. E nós, homens, é assim. A gente paga hoje por muitas coisas que os homens fizeram no passado. Todos esses erros que os homens cometeram no passado refletem em nós agora. Nós, homens, é que pagamos por isso agora. E por isso que é importante a gente pensar nos homens do futuro, né? O que a gente quer para o nosso filho? O que a gente quer para a nossa filha?
Né? O que a gente quer para eles? Que futuro que a gente quer construir para eles? Né? Que futuro que é? É um futuro de igualdade, um futuro de respeito, ou é um futuro de desprezo, né? de violência? O que a gente quer construir? Né? O nosso tempo está acabando, eu ainda não ouvi o Relosman, eu queria que o Relosman falasse um pouquinho também. Relosman, como é que foi a oficina para você hoje? Bom dia, Flávio. Estou aqui aprendendo com a Daliana também, né? A experiência dela. Eu estava lembrando, Flávio, algo que aconteceu comigo. Eu faço reabilitação na rede de hospitais em Brasília. Uma vez por ano a gente vai lá. E, geralmente, o psicólogo do hospital, ele chama as pessoas de cadeira de rodas, principalmente os homens que estão de cadeira de rodas recente, para que a gente que já está com mais de um tempinho, a gente comece a conversar. E o psicólogo, nesse dia, levantou duas situações de dois jovens, um tempo de casado de 5 anos, começaram a bater nas mulheres pela questão de não ter mais a independência de mobilidade. Está entendendo? A dificuldade que ele alegava era que agora ele precisava da mulher, das esposas. E ele não se aceitava naquela situação, né, de dependência da mulher, e ele descarregava batendo. Né? E vem muito também a questão da masculinidade, quando o homem se vê de cadeira de rodas, como se essa questão dele estar de cadeira de rodas afetasse a vida dele como homem. Né? Lembro que até um colega aqui de uma pessoa, não sei se vocês conhecem o caso, ele era goleiro da seleção brasileira de beach vôlei, Jean. E Jean comentando que ele disse que depois que ele estava de cadeira de rodas, ele se surpreendeu como o relacionamento dele com a mulher melhorou, porque disse que antes ele mal conversava com ela. E depois de todas as fragilidades, depois que ele sofreu um acidente e estava numa cadeira de rodas, ele disse que não esperava, vamos dizer, a companheira ter um diálogo tão importante, principalmente nesse momento da vida dele, que ele estava recomeçando agora a vida numa cadeira de rodas. Né? E por outros casos, né, também uma pessoa aqui do Nordeste, né, uma cultura bem machista, no caso, um outro colega disse, eu tenho hora que eu descarrego, eu pego um cabo de vassoura e vou bater na minha mulher. Porque eu andava, eu tinha uma vida de independência, eu era autônomo, eu sustentava a minha casa, e hoje eu não entendo ainda como é que minha esposa, a partir desse momento, vai ser a gestora da família. Eu não aceito a nova condição de pessoas com deficiência. Né? Aí eu vejo, né, o paradoxo de pessoas que estão no dia a dia, com a experiência de vocês aqui como guardas municipais, e uma pessoa que se sente fragilizada como um homem porque está numa cadeira de rodas. Ok, Flávio? Obrigado, Alusman, obrigado. Gilberto, para a gente já ir fechando, Gilberto, nosso tempo está estourando. Rapidinho. Aí o Relosman conta para nós, expõe para nós duas situações, né? Uma pessoa que não aceita que a mulher administre agora a casa, já que ele agora não tem mais essa mobilidade, não tem mais essa condição física, né? E a outra pessoa, o outro homem, que encontrou nessa companheira, né, assim, momentos de aumentar essa convivência, esse diálogo, porque agora ele permanece mais em casa, né? Ele não tem mais a rua. Né? O que aconteceu com ele foi que ele acordou e falou, poxa, eu não tenho mais a rua, agora eu estou dentro de casa o tempo todo com a minha companheira, então, né, nós vamos conversar e eles agora se entendem melhor. Né? E o outro diz que pega o cabo de vassoura para bater na esposa. Eu fico pensando, será que ele não tem medo dela soltar ele numa ladeira aí com a cadeira e tudo? Né? Escapou da mão. Né? Então, os homens fazem as coisas sem pensar, né? Sem pensar. Poxa, ele está lá, né? Sem mobilidade, né? Ele precisa de alguém e ainda ele usa, né, a agressão contra essa mulher. Né? Mas o Bellarmino, nosso amigo Bellarmino, aí falou uma coisa muito interessante que eu anotei aqui, não poder compartilhar, os homens não podem compartilhar os problemas.
e nós assistimos ali no vídeo, né, essa resposta que o vídeo nos dá, né, de que nós podemos sim e devemos, porque quanto mais nós guardarmos esses problemas para nós vamos, através desse acúmulo, nós vamos encontrar algum meio de extravasar esse problema. E muitas pessoas extravasam esse problema, aí os homens, né, na agressividade. E eu, como o Flávio disse, né, que às vezes a gente chega e desconta em pessoas erradas, né, nós ainda continuamos fazendo isso. Né, continuamos fazendo isso. Né, temos que trabalhar esse nosso lado de não compartilhar problemas e descontar em pessoas erradas. Então, era isso, um prazer estar com vocês essa manhã. É uma pena que foi muito pouco tempo, mas as próximas acho que vão ajustar, né, todos os equipamentos aí para nós ganharmos tempo. Obrigado. Valeu, Gilberto. Eu também agradeço muito. Agradeço vocês, agradeço a participação. Hoje estava um grupo muito feminino, né? Estou vendo muitas mulheres no grupo de hoje, está um grupo bem feminino, né? Isso é um bom sinal. Agora eu peço para a Daliana. Daliana, você fecha aí para nós o encontro, faz as suas palavras finais para a gente já encerrar aqui o grupo. Agradecer só, pessoal, acho que já falei muito hoje, né? E dizer que é sempre um aprendizado muito, né? Ter essas experiências com vocês, ter essa troca. Pedir desculpa, hoje foi o dia que eu mais tive contratempo, né? Durante toda essa jornada que a gente tem assumido, o Flávio Gilberto, desde maio, com relação à mudança do local, mas depois que a gente conseguiu afinar, a gente conseguiu contemplar a palestra na sua integridade. Então, assim, eu acredito que a temática ela foi contemplada sem sofrer falhas, salvo a nossa oficina e a dinâmica que inicialmente ficou prejudicada, mas eu acredito que foi uma experiência boa, né, onde todo mundo teve a oportunidade aí de trazer uma fala e uma contribuição que é sempre muito bem-vinda. Então, já agradeço desde já e espero encontrar vocês nas próximas etapas, viu? Muito obrigada. Alguém da prefeitura quer falar? As meninas querem passar algum comunicado? Não, Joia. Obrigada, gente. Bom almoço, viu? Bom início de tarde.